Depois de assinar decretos para desarmar a população, Lula voltou a relativizar a conduta de quem comete crimes. Em seu discurso no Palácio do Planalto, o presidente criticou a violência contra quem entra na padaria para roubar um pãozinho. Quisera Deus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil pelo menos um prato de comida todo santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Porque muitas vezes entraram numa farmácia e pegaram um remédio que possivelmente estivesse precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos, e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz, e essas pessoas ficam lá sem ter ninguém para cuidar deles. É nessa política desse governo aí, né? De banalização do crime, de desencarceramento, é isso que a gente tem acompanhado. Mas e se a padaria for de algum ministro? E aí vira ato antidemocrático, a pessoa fica 40 anos na prisão. E se a farmácia for de algum político? Como é que fica? Boa pergunta. Silvio. O Paulo, ele falava em centenas, acho que ele falou milhões e milhões, né? Mas centenas de pessoas que ficam esquecidas no cárcere, sem advogado, por ter feito absolutamente nada. Eu achei até que ele falaria do dia 8 de janeiro. Muita gente continua nessa situação. Olha, o problema é o que esse discurso, como ele reverbera na sociedade. Anteriormente ele falou sobre os celulares, eu até já citei isso aqui num comentário anterior, relativizou o furto do celular. O jovem que rouba um celularzinho, agora é o sujeito que rouba um pãozinho. O que ele deveria dizer é, sim, não queremos que ninguém passe fome no Brasil, mas roubar é proibido, roubar é crime, na nossa legislação você não pode subtrair nada de ninguém, não pode, isso é crime. Este é o exemplo que um chefe da nação deve dar à sua população, dizer o que não pode e o que não deve ser feito. E para isso existe lei, para isso existe a polícia, aliás, que a esquerda tanto combate, né, com seu discurso de bandidolatria. Pois é, Silvio, só falando em bandidolatria, né? Lula já chamou de meninos os sequestradores do empresário Abílio Diniz e pediu então ao então presidente Fernando Henrique Cardoso para libertá-los da prisão. A gente vai rever essa confissão de Lula que foi feita em junho do ano passado, durante a pré-campanha eleitoral. O sequestro do Abílio Diniz e colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E falei para o Fernando Henrique Cardoso, Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata. Ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia. E isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim, Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro. Conversar com os meninos e falei, olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. Augusto. Greve de fome. Quando os metalúrgicos em greve entraram em greve de fome, estavam presos na pensão do Tuma, ele pediu a um amigo que soubesse, ele contou para mim, está gravado, eu trago as imagens aqui. Ele pediu a um amigo que entrasse clandestinamente na cadeia, na pensão do Tuma, com um saco de bala paulistinha, aquelas baratas ali que você dava para a namorada quando era adolescente, para beijar. E ele pôs embaixo do travesseiro para furar a greve de fome. O Lula. Ele já era assim quando fingia ser o novo líder do sindicalismo brasileiro.
O Lula, eu gosto de ouvir e depois ouvir o presidente do Chile, né, de quem eu discordo e tal, mas que não tem coragem de chegar a esse tipo de cinismo clássico do esquerdista brasileiro. Um ladrão que roubou o suficiente para garantir 3 refeições por dia prometidas no início do primeiro governo, agora fala na falta do pãozinho que sempre sobrou nos 111 fins de semana que ele passou no sítio do amigo. Um ladrão não pode falar que falta dinheiro aí para o povo que ele governa. Alexandre, e a gente resgatou aqui um vídeo do Lula falando, além do relativizar o roubo do pãozinho, teve outro item também que ele relativizou. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Para que rouba celular? Para vender, para ganhar o dinheirinho. Alexandre. Ele está mudando a lei de Lavoisier, né? Onde no universo tudo se transforma, nada se perde, nada se cria, e tudo é relativo. Talvez seja essa também a lei da relatividade. É incrível. Mas não é novidade, não. Eu já ouvi esse discurso no primeiro mandato, no segundo mandato, estou ouvindo de novo agora. É a repetição, né? E pobrezinhos dos incompreendidos sequestradores de Abílio Diniz, né? Então, jovens cometeram um erro, pobrezinhos, né? Fernando Henrique libera-os, né? Fernando Henrique só pode liberar com indulto previsto na Constituição, né? Se o Supremo não anular um indulto que está previsto na Constituição. Enfim, os pequenos furtos, né, são passíveis de um tratamento muito generoso da justiça, mas isso é péssimo como educação de cidadania. Hoje, aqui em Cachoeira, eu conversei com 3 militares do Exército Brasileiro que estavam assessorando uma escola cívico-militar, a Escola Cívico-Militar Ana Nery, que eu ajudei o prefeito a conseguir para Cachoeira. E eles me dizendo, vamos ser retirados, o Ministério da Defesa está mandando a gente sair. A nossa esperança é que a Polícia Militar, a Brigada Militar assuma, porque os resultados são fantásticos, em disciplina, em conservação da escola, em queda da evasão, inexistência de violência, né? E, sobretudo, melhores notas, mais aproveitamento escolar. Por quê? Porque a disciplina é essencial para qualquer atividade humana. Agora, se vem o presidente da República e diz, não, furtar não tem problema, você está com fome, você está doente, pode furtar o remédio, se você não tiver recurso. Porque há tanta gente, e eu vejo isso na porta dos supermercados, há tanta gente pedindo, né, e sendo atendida, pedir, recebereis, né, recebem ali comida, as pessoas vão, percorrem o supermercado, o que você precisa, mais isso, está aqui, é a caridade feita, né? Aliás, as pessoas, a iniciativa privada está substituindo o Estado brasileiro na justiça social, porque o Estado brasileiro arrecada do pagador de impostos para se sustentar, é um Estado egoísta, né? Que não presta serviços públicos na mesma qualidade dos impostos e quantidade dos impostos que arrecada. É isso.